Espero que esteja. Isso. Aí está. Bom, a professora Jennifer, ela fez o seu doutorado em Química Teórica, né, assim, muito tempo em Química Teórica, e ela trabalhou com o Rogério, né, o Milan Trisic, enfim, Milan Trisic, o Rogério, e teve, então, uma passagem pela Química Teórica. Atualmente, ela trabalha mais com ensino, com a questão do ensino, e vamos então, o doutorado dela foi lá pela Universidade Federal de São Carlos. Então, agora, Jennifer, você tem a palavra. Muito obrigado, agradecemos, o Sidmon agradece a sua disponibilidade. Está sem áudio e sem vídeo, Jennifer. Pode ligar a sua câmera e seu vídeo. Sua câmera e seu áudio. Acho que agora foi, né? Isso, agora vemos você. E a minha tela, estou conseguindo compartilhar? Ele compartilha lá. Pronto, tá aí. Deixa eu colocar aqui. É que eu estou vendo pelo YouTube também para ver se está aparecendo tudo para o pessoal. E no YouTube ainda não tem nada aparecendo. Mas você está conseguindo ver? Sim, estamos vendo. Tá tranquilo já. Tá. Então, boa tarde, né? Quase noite para todos e todas. Como o professor João me apresentou, meu nome é Jennifer. Eu trabalhei com Química Teórica durante a graduação e o mestrado. Depois eu fui para a área de educação. E agora eu estou entre as duas áreas, né? Então, o trabalho que eu quero apresentar para vocês hoje é o efeito do campo elétrico e magnético na água. Então, primeiro, queria agradecer o convite, claro, muito prazeroso estar participando do SEDMO. Então, vamos lá. A água, ela, embora seja uma das moléculas, né, uma estrutura geométrica aparentemente simples, até como o professor Benedito acabou de falar, né, não é tão simples assim. A gente ainda tem a substância água muito não compreendida. Então, existem várias questões que ainda não foram respondidas na nossa literatura. Então, existem várias teorias que tentam explicar a substância água, né, nas suas diversas formas, né, líquida, gasosa e sólida. Entre essas várias teorias, eu queria destacar para vocês uma teoria de 1957, proposta por Frank Wayne, que é a teoria dos clusters. Essa teoria, ela considera que a água líquida, ela é formada a partir de pequenos clusters, pequenos pacotes. O que seriam esses clusters, né? Então, eu teria uma distribuição na água líquida, onde eu posso ter monômeros, dímeros, trímeros, e assim sucessivamente. Essas moléculas, então, teriam uma proximidade maior, teriam maior interação entre elas. Então, a gente tem aqui vários exemplos. Esse exemplo aqui, essas geometrias aqui foi obtida direto na literatura. E aí, pensando na substância água, ela sendo formada, então, por um conjunto de clusters, onde a gente ainda não sabe dizer qual que é a população de clusters, né? Então, existem várias teorias sobre como esses clusters se distribuem na água líquida. Então, eu posso ter preferência, por exemplo, de hexâmeros em detrimento de dímeros, e assim sucessivamente. Entre essas teorias que trabalham com essa ideia de cluster, a gente tem essa distribuição favorável, é chamada de números mágicos. Então, os clusters de águas que aparecem numa maior proporção na água líquida, ele tem sido chamado por alguns pesquisadores de números mágicos. E por que é importante a gente saber quais são os números mágicos, né? Como essa distribuição de população na água líquida, por exemplo, acontece? Por conta das propriedades físico-químicas.
Então, se eu tiver uma água onde eu tenho majoritariamente clusters maiores, eu vou ter um tipo de propriedade. Se os clusters majoritariamente forem menores, eu espero ter outras propriedades físico-químicas e, com isso, outras possibilidades de aplicação. Então, o objetivo de se estudar a água como um sistema de cluster é entender essa distribuição? É entender essa distribuição, mas não é só entender essa distribuição. É mais importante do que isso. A gente conseguir entender essa distribuição permite com que a gente pense em possibilidades de alterá-la. Então, o que eu posso fazer com a minha água líquida se eu souber qual que é essa distribuição de população para conseguir alterar, alterando, então, as propriedades físico-químicas, possibilitando, então, que a gente crie novas possibilidades de aplicação para essa água. Então, a gente conseguiria pensar em tentar como planejar uma água líquida que tenha propriedades mais próximas daquela que a gente deseja para uma aplicação ou outra aplicação. E como que a gente pode pensar em fazer essa alteração? Então, na literatura, a gente tem dois caminhos hoje propostos, né, que seriam através, por exemplo, da aplicação de campo magnético ou de campo elétrico. Ao aplicar, então, o campo magnético ou campo elétrico, algumas pesquisas indicam que a gente tem a obtenção de características diferentes. Então, a água teria outras propriedades. Que propriedades, né, a gente pode pensar em alterar? Então, quando a gente pensa em campo magnético, né, dentre as várias propriedades que é citada na literatura, a gente tem, por exemplo, a variação da tensão superficial. Então, alguns pesquisadores indicam para a gente que se aplicarmos um campo magnético, vamos conseguir obter uma água com uma tensão superficial diferente daquela da água ordinária. Outra propriedade é a viscosidade, também então poderia ser alterada a partir da aplicação desse campo magnético. Eficiências na irrigação. Então, hoje a gente sabe, né, a dificuldade que é, a importância que é a água e a escassez que a gente tem de água. Então, algumas pesquisas têm indicado que aplicar um campo magnético na água vai gerar uma água mais eficiente no sentido da irrigação, de forma que eu vou precisar de uma quantidade de água menor para obter o mesmo resultado na questão da irrigação. E dentro dessa mesma área, né, da agroecologia, dessa mesma área agrícola, a gente também tem um favorecimento de entumecimentos, né, que facilita a germinação de sementes. Então, para germinar uma semente, a gente deixa essa semente em contato com a água e ela vai entumecer e isso vai facilitar com que ela germine. Então, se essa água tiver sido submetida a um campo magnético, a gente tem algumas pesquisas que apontam que essa germinação acontece de forma mais rápida, com uma qualidade melhor. Outra característica que vem sido relatada na literatura é a alteração dessas propriedades espectroscópicas, o que já é imaginado, já que a gente está acreditando, né, a nossa hipótese é de que a água tem a sua distribuição de clusters alterados a partir do momento que a gente tem, então, a aplicação de um campo magnético. Outra questão colocada na literatura é a questão da absorção da água por raízes. Então, a água seria melhor absorvida por raízes de planta caso a gente tivesse, então, a aplicação desse campo magnético. Uma outra pesquisa fala em relação à densidade mineral de ossos de ratos. Então, o que eles fizeram? Deram essa água magnetizada, né? Eu estou falando magnetizada, não que a água fique magnética, no sentido de água magnetizada, no sentido de que sofreu essa aplicação do campo magnético. Então, coloca esse campo magnético na água e dá essa água, então, para os animais, para os ratinhos beberem. Esses ratos apresentaram, então, uma maior densidade mineral, o que possibilita a construção de hipóteses, de teorias para pensar em tratamento para, por exemplo, osteoporose, né? Outra questão que é bem consensual na literatura é a cristalização do carbonato de cálcio. Então, o carbonato de cálcio, originalmente, ele se sedimenta preferencialmente como calcita,
Porém, quando essa água que ele está envolvido, né, foi submetida a esse campo magnético, ela tem sido relatado a sedimentação preferencial da aragonita. Outra questão também bastante relatada é a questão de produção de cimentos. Então, se você coloca uma água magnetizada para produzir cimentos, você, a priori, conseguiria produzir um cimento mais resistente à compreensão, o que é bastante favorável para a indústria da construção. Outra questão que foi verificada foi a questão da evaporação. Então, a gente passa a ter uma água com uma variação na quantidade que evapora por tempo, então, desse fluxo de evaporação. Outro ponto também relatado na literatura é a questão da condutividade. Então, a água, depois de sofrer o tratamento magnético, ela teria uma variação na condutividade para mais ou para menos. Outro relato de variação é a temperatura de fusão. Então, uma água magnetizada, ela se funde nela em uma temperatura diferente da temperatura ordinária. A gente também tem variação do calor específico. A água também, então, teria essa alteração em sua propriedade e a temperatura de ebulição. Além disso, a gente também tem variação do pH. Alguns relatam que o pH aumentou, outros relatam que o pH diminuiu. Então, a gente também tem essa mudança após a aplicação do campo magnético. Além do campo magnético, a gente também tem vários relatos na literatura sobre a aplicação do campo elétrico. Então, aparentemente, o campo elétrico também teria a capacidade de alterar essas propriedades físico-químicas da nossa substância água. Entre os relatos mais famosos, o que a gente tem é a produção de filamentos de gelo. Então, a água, estando numa baixa temperatura, sendo submetida à aplicação de um campo elétrico, ela produziria filamentos de gelo, em uma temperatura diferente da temperatura ordinária necessária para produzi-lo, né? Então, outra questão é que a água, quando ela vai se aglutinando nas emulsões que a gente tem, principalmente para a indústria de petróleo, então, se eu tenho, durante a produção de petróleo, essa água vai formar emulsões, a gente conseguiria separar mais facilmente, porque a água se aglutinaria. Outra questão percebida foi a deformação de gotas dentro disso, colocando a água sobre superfícies sólidas. E também há a questão da evaporação quando o relato é sobre o campo elétrico. A gente tem muitos dados experimentais, né? Eu podia ficar aqui uns 2 dias falando da quantidade de experimentos que vem trazendo informações sobre variações dessas propriedades físico-químicas de aplicação da água após receber um tratamento elétrico ou um tratamento magnético. Se tanta coisa está acontecendo, a gente parte por uma hipótese de que tem que estar acontecendo alguma coisa também no nível atômico, né? Não dá para imaginar que essas propriedades físico-químicas elas estão sendo alteradas sem que as questões submicroscópicas também sejam alteradas simultaneamente. Mas o que será que está sendo alterado? Então, a gente partiu de 2 caminhos para conseguir tentar responder essa questão. Um caminho experimental, porque a gente precisava confirmar aquilo que estava sendo discutido na literatura, e o caminho da química teórica, para poder entender um pouquinho dessa questão submicroscópica, de forma a correlacionar os nossos dados experimentais com os nossos dados teóricos. De forma que a gente que corroborar, né, só dizer que os experimentos deram certos ou que eles estão de acordo, que eles estão coadunando com os dados que a gente encontra na literatura, não seria suficiente. Então, a gente precisava de uma explicação mais profunda do que alterou ou não alterou. Então, o que estava acontecendo? Então, pensando nesses 2 caminhos, o que a gente fez inicialmente? Nós escolhemos 3 parâmetros, 3 variáveis em relação às questões experimentais. A gente optou por olhar para a tensão superficial, para a viscosidade e para a entalpia de vaporização. Por que a gente escolheu esses 3 parâmetros? Primeiro, porque já tinha bastante dado da literatura, tanto sobre a aplicação do campo magnético e elétrico, quanto a descrição mesmo desses parâmetros da água ordinária. Então, a gente teria como comparar os nossos dados com aqueles descritos na literatura.
Além disso, por uma questão de recurso financeiro mesmo, essas são propriedades que no nosso laboratório era possível de ser mensurado. Então, a gente correu no Instituto de Física, arrumamos um ímã bem forte e montamos o nosso sisteminha com água deionizada e começamos a fazer essa aplicação. Quando a gente fez isso, o que a gente observou como resultado? A gente viu que a entalpia de vaporização aumentou, a tensão superficial também aumentou, e a viscosidade também aumentou. Então, os 3 parâmetros que a gente olhou aumentou, a gente fez teste estatístico e, aparentemente, esse aumento foi, de fato, real. E o que esse aumento implica, né? Então, pensando agora em termos moleculares, em termos submicroscópicos, um aumento na tensão superficial, na viscosidade e na entalpia de vaporização implica no aumento dessas ligações intermoleculares, né? Implica no aumento nessas forças, que fica mais difícil que a gente rompa, fica mais fácil o empacotamento dessas moléculas. Então, aparentemente, pelos nossos dados experimentais, a gente tinha, então, que deveria estar acontecendo um aumento nessas interações intermoleculares. Na literatura, a gente encontrou vários artigos que relatavam que havia um aumento nessas interações de hidrogênio. Então, até aí, nada de diferente. Porém, a gente também encontrou na literatura algumas citações onde havia uma discussão de que essas interações de hidrogênio diminuíam. E aí, o que a gente faz? A gente confirma que aumentou, a gente pensa que diminuiu e tenta encontrar outros experimentos para poder discutir melhor. Então, a gente começou a pensar na água, pensando nela como um sistema de cluster, a gente só tem um tipo de interação intermolecular. Quais são as interações intermoleculares que formam o meu sistema como um todo, né? Que formam o meu Vulcan ali? Então, pensando na perspectiva da teoria dos clusters, a gente tem, no mínimo, 2 tipos de interações intermoleculares. E aí a gente chamou esses 2 tipos de interação intermoleculares de intracluster e de intercluster. Esse intracluster é aquele que vai acontecer dentro do cluster, então, entre o dímero, né, ou entre o hexâmero, então as ligações, as interações eletrostáticas, as interações intermoleculares que a gente tem dentro de um único cluster, a gente chamou de intracluster, e a interação de um cluster com outro cluster, a gente então passou a chamar de intercluster. Se a gente for pensar no nosso dado experimental, na perspectiva da vaporização, não faz diferença nenhuma pensar em intracluster ou intercluster, porque a facilidade de romper, né, de transformar, de tirar essa água do seu estado líquido e ir para o estado gasoso, não vai ser suficiente, né, para a gente dizer se está mexendo nas ligações intra ou intermoleculares. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pensou na nossa tensão superficial e na nossa viscosidade, que dá um indicativo para a gente de que as interações intermoleculares que aparentemente estavam sendo fortalecidas, né, elas eram resultados das interações interclusters. Por que isso? Então, como que surgiu, né, a nossa hipótese? Então, pensando que a tensão superficial e viscosidade, ela vai ficar maior, então eu preciso ter uma interação melhor, uma interação mais forte, uma interação mais significativa entre um cluster e outro do que na própria descrição do cluster, ou seja, dentro do próprio cluster. Então, a nossa hipótese foi que as interações interclusters, elas haviam sido fortalecidas. Então, um cluster com outro cluster passa a ter uma interação mais forte do que da água líquida no seu estado ordinário. E aí, por que né, ficou mais forte? O que estava acontecendo ali que teria gerado essa interação mais forte? Seria mais forte no sentido de quantidade, a gente passa a ter um maior número de interações interclusters e, por conta disso, a gente passa a ter uma força líquida maior dessas interações interclusters, ou seria a própria qualidade, né? A gente teria interações mais fortes no sentido dimensional mesmo, no sentido de módulo, de valor numérico de cada uma dessas interações intermoleculares.
E aí a gente foi procurar na literatura para ver se alguém trazia algum tipo de resposta, e a gente encontrou um cálculo específico de Monte Carlo, onde o autor ele encontrou que o número de ligações após a aplicação de um campo magnético ele era aumentado. Então, como a gente tinha, né, um número de interações maior em quantidade numérica, eu tenho mais interações interclusters crescente a partir desses dados de cálculo que a gente encontrou na literatura, a gente construiu então uma outra hipótese. E aí, que hipótese seria essa? Então, para a gente ter um maior número de ligações interclusters, a gente passou a considerar que as ligações dentro do cluster devem ter sido enfraquecidas, então os clusters se quebraram, e com eles se quebrando, a gente passa a ter, então, uma distribuição de população diferente daquela ordinária, então a gente passa a ter novos números mágicos, ou seja, novos clusters mais estáveis, mais favoráveis dentro da minha estrutura de água líquida do que aquela da ordinária. E, além disso, esses novos números mágicos, eles preferencialmente deveriam ser menores, para possibilitar que a gente pudesse ter, então, um maior número de ligações intermoleculares que fosse gerar, então, uma água líquida que tivesse mais interação intermolecular. Então, para aumentar a quantidade, tendo o mesmo número de moléculas, né, o mesmo volume de água, a gente precisaria, então, que esses pacotes, esses clusters fossem quebrados. Eles sendo quebrados, a gente tem, então, mais interação de um com o outro. E assim, então, essas interações seriam ampliadas. Aí, como resultado líquido, então, a gente tem uma água líquida que tem mais interações intermoleculares do que a água líquida ordinária. E aí, para verificar a nossa hipótese, a gente foi procurar coordenadas, né, já prontas, porque dentro da estrutura que a gente tinha na época que fizemos esses cálculos, era muito difícil otimizar essas estruturas, então nós pegamos as estruturas prontas, as coordenadas cartesianas prontas, e calculamos a energia testando a aplicação de um campo de 0 a 34 Tesla. Por que esse campo? Porque esse campo é muito forte, ele seria muito difícil de acontecer, de se produzir isso no laboratório. Então, a gente acabou optando por ter um valor estrondoso para conseguir verificar a questão dos extremos. Além disso, a gente, então, a partir dos dados de energia que a gente obteve, a gente calculou essa energia de interação de um cluster com outro e a energia dentro do próprio cluster. Então, olhando para esses dados, o que a gente observou? Que com o aumento do campo, diminuiu a energia de ligação intracluster. Então, até aí está tudo ok, os nossos dados estão corroborando com a hipótese que a gente construiu. Além disso, a gente percebeu que os clusters mais estáveis, para dizer qual que é o cluster mais estável, a gente dependia da nossa intensidade de campo, né? Então, dependendo do campo que a gente está falando, a gente vai ter um cluster mais estável do que o outro. E que a gente estava tendo, então, um enfraquecimento das ligações intraclusters para os clusters maiores. Então, era mais fácil os clusters grandes serem quebrados, se formando clusters menores, do que os clusters menores se juntarem, por exemplo, para poder dar origem, ou eles ficarem mais fortes numericamente. Então, pelos dados que a gente obteve, a gente conseguiu perceber, né, que os clusters eles estavam de fato sendo quebrados, era mais favorável que eles fossem quebrados do que eles fossem fortalecidos, ou do que eles ficassem mais estáveis do que as estruturas ordinárias. Além disso, a gente tem a competição, né, então, que a gente passou a propor, que a gente tinha uma competição entre clusters, entre as interações interclusters e intracluster, porque está tudo acontecendo simultaneamente dentro da minha água líquida. Então, eu tenho as duas interações acontecendo lá ao mesmo tempo, eu tenho a aplicação do campo magnético acontecendo e eu vou ter uma competição de qual que vai ser prevalecida. E aí, a partir das estruturas que a gente obteve, a partir dos dados que nós encontramos, a gente percebeu, então, que os clusters grandes, como eles estavam sendo quebrados,
e os dímeros e os monômeros, ou seja, os clusters menores, eles estavam tendo a sua estabilidade aumentada dentro dessa competição inter e intracluster, a gente acabava possibilitando que esses clusters menores eles fossem mais favorecidos dentro da estrutura do sistema que a gente montou. Com isso, né, se a gente consegue pensar na possibilidade de construir, de planejar um sistema onde a gente consegue produzir uma água formada por clusters menores, ou seja, que os números mágicos eles sejam preferencialmente menores do que os ordinários, do que o da água ordinária, a gente consegue pensar em algumas aplicações tecnológicas. Por exemplo, na Unicamp, né, a Maria Eugênia, né, junto com o professor Rogério Custódio, e um outro professor que eu não me recordo o nome, eles conseguiram produzir um hidratante para a Natura, né, pensando nessa questão de penetrabilidade da água. Então, se eu tenho uma água líquida formada por pacotinhos menores, elas conseguiriam atravessar essa membrana da pele, por exemplo, mais facilmente do que a água ordinária. E aí isso também explica a questão, por exemplo, do entumecimento, né? Então, eu consigo possibilitar que as sementes, elas permitam que a água líquida adentre mais facilmente do que a água formada por pacotinhos maiores, formada por clusters maiores. Só que a gente não tem dados, né, sobre essa distribuição de clusters. A gente tem alguns dados sobre a distribuição de clusters na água ordinária, mas dados sobre a distribuição de clusters na água magnetizada ou eletrificada, né, a gente não tem na literatura ainda. E aí, o que a gente pensou para tentar discutir esse tipo de questão? Então, a gente tem a geometria, pegamos então a geometria da água, dímera, pegamos primeiro a geometria da água dos clusters, e a gente verificou também qual era o momento de dipolo dessa água. Então, a gente foi olhar o momento de dipolo da água ordinária sem campo, primeiro, para comparar na literatura, e o que a gente percebeu? Que dessa água, o momento de dipolo dessa água, ela é nula em alguns clusters. Então, clusters formados por 4 moléculas de água, 8 moléculas de água, ou 12 moléculas de água, eles têm um momento de dipolo nulo. Então, eles tendo esse momento de dipolo nulo, eles aparentemente eles estão mais estáveis do que os demais. Afinal de contas, a gente tem então essa distribuição eletrônica mais homogênea. Aí, o que a gente fez? Pegamos esses mesmos clusters e agora aplicamos um campo elétrico para ver o que acontecia. Ao aplicar esse campo elétrico, a gente observa que variações nesse momento de dipolo. A gente já esperava essas variações de momento de dipolo. Só que enquanto alguns clusters eles tiveram essa variação de momento de dipolo melhor distribuídas, ou seja, desceu mais para próximo do zero, outros clusters tiveram esse momento de dipolo intensificado, ou seja, eles se distribuíram de forma mais negativa, se assim posso dizer. Então, os nossos dados, eles apontam para que a gente tenha uma mudança na estabilidade dos clusters. Então, os clusters ordinários, a partir do momento que foram submetidos ao campo tanto magnético quanto campo elétrico, eles saem do seu estado estável e vão para um estado de distribuição de cargas, um estado energético mais desfavorável do que eles ordinariamente estavam. Então, será que a gente teve uma mudança de população, né? Será que a gente vai ter uma mudança de população se a gente for pensar nessa água magnetizada, nessa água eletrificada? O que a gente sabe é que a gente teve mais interações intermoleculares, mas a gente não consegue dizer se tem essa mudança de população, essa distribuição. Mas aí, olhando para a literatura, o que a gente observou? Que existem muitos dados que são bastante controversos, no sentido de uma pesquisa diz para a gente que a tensão superficial aumentou, outra pesquisa diz para a gente que a tensão superficial diminuiu. E aí, quem está certo, quem está errado? Está todo mundo errado, está todo mundo certo. Então, o que a gente optou por fazer? Né? Então, sabendo que existem esses dados controversos, tanto em tensão superficial, ou pH, e outros dados também, a gente construiu uma nova hipótese.
onde a gente passou a se preocupar com quais variáveis a gente estava analisando, quais eram as questões que estavam sendo colocadas a nível experimental que poderiam estar ocasionando uma diferença nos resultados entre um pesquisador, entre um grupo de cientistas e outro grupo de cientistas. E aí o que a gente viu? Geralmente, quando as pessoas fazem um trabalho experimental aplicando campo magnético ou campo elétrico, elas apresentam dados tipo o valor do campo, então qual que é a intensidade desse campo. Algumas trazem a questão da pureza da água, então se a água é deionizada, se é água de torneira, que tipo de água que ele está trabalhando. Outros pesquisadores trazem a questão de quanto oxigênio foi dissolvido naquela água, né? Qual que é a quantidade de oxigênio que eu tenho ali. Outros pesquisadores trazem a questão para a gente sobre o tempo de exposição do campo. Então, existe um tempo limite que após a aplicação de campo não adianta mais deixar, porque o sistema vai ter entrado no equilíbrio, então não faz mais diferença deixar mais do que aquele tempo, ou cada pessoa deixa um tempo e não tem uma preocupação sobre quanto vai ficar ou se já chegou no seu valor máximo de equilíbrio. Outros pesquisadores trabalham com essa água, aplicação da água, estando ela parada, né, estando ela dentro de um sistema onde a água não tem mobilidade nenhuma, quanto a aplicação do campo, construindo um sistema onde esse campo é aplicado enquanto a água vai se movimentando, enquanto a água está fluindo. Além disso, a gente também encontrou um dado interessante, que os pesquisadores apontaram que a forma como que eles montaram o sistema, gerando uma direção de campo diferente, ele resultava em dados distintos. Então, se o polo norte do ímã estava numa posição ou outra, o resultado experimental, ele aparentemente era diferente. E aí a gente construiu como hipótese de que talvez, dentre todas essas variáveis, uma variável que a gente podia pensar em controle que talvez pudesse ser determinante fosse essa questão da direção. Então, como que esse campo ele é colocado dentro do nosso sistema? E aí, toda hipótese precisa ser testada. E aí, como teste, a gente optou por testar essa direção do campo olhando para um dímero de água. Por que o dímero de água? Porque o dímero de água ele é reconhecido na literatura como um bom protótipo para ligação de hidrogênio, tanto por questão de custos computacionais e por dar bons resultados. Então, a gente pegou a estrutura do dímero que a gente já tinha usado na literatura anteriormente. Então, a gente pegou aquela estrutura, a gente otimizou ela e refinamos os dados. E agora a gente aumentou o campo, a gente resolveu trabalhar, então, numa faixa de 0 a 51 Tesla. Então, mais forte ainda do que os primeiros dados que a gente fez uso. Além disso, a gente aplicou o campo em diversas direções e sentidos também. Então, com esses dados, a gente observou que, em relação ao dímero, o que aconteceu? A gente teve uma variação das distâncias interatômicas. Então, ao aplicar esse campo, o mesmo campo mais forte que a gente teve, não há rompimento de ligação covalente, então a molécula de água continua ali sendo molécula de água, mas a gente tem uma variação dessas distâncias interatômicas. E uma variação dessas distâncias interatômicas no sentido de um monômero se aproximar mais do outro monômero. Além disso, esses monômeros eles ficaram alinhados com o campo, eles se alinharam de forma oposta ao campo. Então, o campo estava sendo aplicado numa direção, o monômero ele se alinhou no sentido contrário. E quanto mais intenso foi o campo nosso, mais perceptível foi essa mudança na nossa geometria. Além disso, a gente percebeu que as distâncias elas apresentavam um comportamento com tendência. Então, olhando para os dados de quanto um oxigênio se afastou do outro, quanto o hidrogênio com o oxigênio da interação de hidrogênio, ele se afastou, se aproximou do outro, isso era um dado que apresentou um padrão tendencioso, né? Um padrão de forma geral, bastante regular. Mas quando a gente olha para o momento de dipolo e para a energia de ligação, essa tendência ela não se sustenta, essa tendência ela não continua. Então, o que a gente tem, por exemplo, em relação ao momento de dipolo, né, a gente tem
alguns dímeros que tiveram um aumento bastante abrupto e outros dímeros que tiveram uma redução bastante abrupta, uma redução bastante significativa. Essa mudança do momento de polo foi correlacionada, então, tanto com a direção quanto com o sentido de campo. Então, o resultado do momento de polo dependiam dessas duas questões. E, claro, da intensidade, né? A gente consegue perceber aqui, quanto mais intenso, a gente consegue ter uma melhor clareza em relação a essa variação. Além disso, a gente olhou para a energia da ligação. Então, a energia dessa ligação de hidrogênio, o que aconteceu com ela, olhando para o dímero, a partir do momento que a gente aplicou o nosso campo magnético em diferentes direções de diferentes sentidos. A gente teve tanto dados apresentados que aumentam essa energia de ligação, como tivemos dados que apresentam uma redução dessa energia de ligação. E aí, dependendo da escala, a gente pode imaginar que alguns dados não apresentaram tanta diferença assim. Mas, de qualquer forma, o que a gente pode observar é que não há uma tendência regular, nem para o momento de dipolo, nem para a energia de ligação. O que eu quero dizer que não há como uma mudança regular? Não vai ser independente do campo, né? Então, depende de qual campo que eu estou trabalhando e depende de qual direção que eu estou trabalhando. A direção se mostrou, inclusive, mais relevante do que a própria intensidade do campo, porque a intensidade, ela traz para a gente dados que falam sobre quão forte aquela mudança foi, mas é a direção e o sentido do campo que diz para a gente em qual sentido aquela mudança foi. Então, isso a gente achou muito importante. Então, qual que é o efeito, né, do campo magnético na substância água? O que está acontecendo ali? Então, o que a gente precisa, né? A gente precisa pensar que quando a gente está trabalhando com esses dados experimentais, a gente precisa definir melhor os nossos protocolos. Então, na literatura tem muito dado, só que esses dados eles não estão apresentando todas as variáveis que nós consideramos que foram importantes. Então, é preciso que se definam melhor quais são as variáveis que são relevantes. Aqui deu uma bagunçadinha. Além disso, o que a gente precisa, né, como consideração? Então, a gente precisa pensar, será que a direção e o sentido do campo, eles são fundamentais? Para os nossos dados, até o momento, apontamos que sim. Então, direção e sentido do campo são critérios importantes quando a gente vai pensar no que está acontecendo com a nossa água, tanto em termos de clusters, moléculas, e provavelmente também, olhando para os dados experimentais, provavelmente também para nosso sistema como um todo. Há outras variáveis? Não sabemos, precisamos pesquisar. Então, a gente precisa de uma definição melhor de quais são os parâmetros que importam, de fato, para a aplicação do campo elétrico ou magnético. Então, qual que é a nossa hipótese, né? Os dados, eles não são, embora eles aparentemente sejam controversos, né? Embora aparentemente a gente olhe para os dados da literatura e encontre dados como tensão superficial diminuindo ou tensão superficial aumentando, não necessariamente esses dados são de fato controversos. O que a gente acredita é que falta uma melhor, então, definição de quais são os parâmetros que são de fato relevantes. E a gente tem, então, como essa proposição de trazer que a direção do campo, ela é um parâmetro que tem sido desconsiderado na literatura experimental e teórica, mas como um fator bastante pertinente, bastante relevante para tentar entender um pouquinho melhor o efeito do campo elétrico e magnético da água. Então, a gente traz como perspectiva, né, para os nossos próximos trabalhos, tanto teóricos quanto experimentais, tentar entender nessas interações intracluster e intercluster, né, sobre a luz dessas novas variáveis, trazendo, então, essa nova questão da direção e sentido do campo. E essas, então, são as nossas referências e muito obrigada. Jennifer, olá. Oi. Que maravilha. Olá. Gostei. Ficou escuro aqui, de repente. Gostei de ver. Bom, nós temos aqui duas
três perguntas, né, Érica? Isso, 3 perguntas. Pode voltar a Jennifer? Ué, ai, sumiu aqui minha câmera. Então, temos 3 perguntas, né? Não sei se dá para você ver aí no chat. No chat. Do StreamYard. Já tá certinho aqui. Quanto tempo água? É isso? Nós temos um tempinho para falar aqui. Dá um tempinho. O Polite, ele pergunta aqui, cara professor Jennifer, quanto tempo a água fica apresentando os efeitos físico-químicos do campo magnético à temperatura ambiente? Isso é um dado bastante controverso. Eu estou me ouvindo do... Tá parecendo que está tendo um eco, né? Mas não está muito ruim, não. Deixa eu ver. É que para mim, eu fico me ouvindo. Eu vou tirar, e aí a hora que for para você falar, eu coloco de volta. Então, o que acontece? Na literatura, a gente tem pessoas relatando dados, se não me engano, até de 72 horas dessa estabilização. A gente não testou, né, esse período de quanto tempo a água fica, nossos dados, mas na literatura tem vários pesquisadores que estão colocando que chega a ficar... Depende da intensidade do campo, né? Então, quanto mais intenso o campo, os dados são de que ele fica mais tempo, mas a gente prefere ainda não entrar nesse nuance para não instigar uma ideia de que a água vai ter memória. Então, não é essa a perspectiva, né? A perspectiva é mais de que a gente tem uma desestabilização da estrutura, essa estrutura ela fica desestabilizada por um tempo, e aí vai depender do pesquisador. A gente tem dados de relatos de minutos a relatos em artigos de dias. Excelente, excelente. Foram 2 palestras excelentes sobre um tema que eu gosto, adoro, né, que é a parte de interações, né? Interações intermoleculares, é um tema instigante, né? Realmente. Mas aqui tem algumas outras perguntas. A Érica te colocou lá o link do YouTube, mas você já está com o YouTube aí, né? Aí você na verdade, posso. responder. Eu estou vendo aqui no chat mesmo tem o Felipe Laporte. Ela selecionou, né? E lá no YouTube tá. Aí você pode responder lá as outras perguntas, que a gente já está. Tá, eu vou ver se eu consigo achar. Um pouquinho adiantado. São 2, vamos lá, são 2 só aqui que tem, não sei se tem outra. Teve algumas manifestações que eu vi aqui, eu acho que só foram manifestações, não foram perguntas. Felipe Laporta, parabéns, Jennifer, pela excelente apresentação. Em qual direção foi aplicado o campo elétrico e por quê? Então, quando a gente começou a aplicar no campo elétrico, a gente estava aplicando sempre na direção X, porque a gente não estava considerando que a direção do campo era importante. E aí, a hora que a gente começou a encontrar que esses dados estavam bastante controversos, e tinha gente na literatura relatando que havia, né, encontrado dados diferentes se um polo tivesse orientado num sentido ou no outro, a gente aplicou em todas as direções e em todos os sentidos. Né, um de cada vez, para poder verificar se de fato tinha essa mudança. Então, se dependia, a depender da direção e sentido que eu estou usando, se o resultado é um e outro. E aí foi exatamente isso que a gente viu. Então, o que mais importante do que só pensar no sentido era a questão da direção. E aqui é um colega aqui, Teodorico, professor Teodorico. Prezada professora Jennifer, parabéns pela apresentação, muito interessante. Por favor, a intensidade e a posição relativa do campo podem alterar as propriedades da água magnetizada? Coloca aí entre aspas. O entre aspas bem, porque magnetizada, às vezes, quando a gente fala que a água está magnetizada, as pessoas acham que a água se torna um ímã, né? Que você vai colocar um ferro lá e ela vai atrair. Não é isso. Então, o que acontece? Se a gente está pensando tanto em intensidade ou na direção, a gente vai ter essa alteração a partir dos nossos dados. Nossos dados dizem que essas interações intermoleculares são alteradas,
né? Então, se as interações intermoleculares estão alteradas, as propriedades físico-químicas oriundas dessas interações intermoleculares, elas necessariamente precisam ser alteradas também. E aí, por isso, a gente acabou trazendo esses dados experimentais feitos no nosso laboratório mesmo para poder coadunar com o que a gente estava encontrando nos cálculos teóricos. Tá certo. Muito obrigado, Jennifer. Foi uma maravilha. Bastante interessante. Muito obrigado. Eu que agradeço.